A palavra de Deus é o coração de Deus para nós. Você sabia? A palavra de Deus é o coração dele para nós. Ele não é homem, ele não mente e ele não muda quando ele fala a palavra. E nós confiamos na palavra. A palavra se manifesta. O celeiro das sementes. Hebreus 6, 19. O navio, ele tem uns 7 andares, 8, 13, por aí. Ele tem de tripulantes, ele deve ter uns 1.500 e mais não sei quantos lá que trabalham, né? 7.000 pessoas dentro. E ele é seguro, sabe por quê? Porque existe uma âncora dentro dele, que quando ele chega lá no porto, aquela âncora desce e ancora ele ali. Ele não sai dali. Deus referiu a palavra dele como uma âncora segura para a minha alma. Olha aí. Isso é maravilhoso na hora que vem o problema. Você tem uma âncora segura e firme, invencível, imutável, que é a palavra de Deus, seja qual for a situação que você está passando. Deus quer se manifestar através de você. A glória de Deus só é manifestada através dos filhos na terra. O povo do mundo também recebe, porque Deus é misericordioso. Mas a glória de Deus é manifestada por causa de nós, porque nós confiamos na palavra. A palavra é a glória de Deus. Quando você confia na palavra, você está confiando na glória de Deus. Como vamos receber todas as promessas que Deus já nos prometeu? Existem meios para isto. Não é de qualquer jeito. Deus falou com você há quantos anos? E você ainda não recebeu. Porque você não está fazendo de acordo com o que Ele falou. Como enquanto eu não chegar nesse lugar. Romanos 10, 8. Vai pôr aí? A palavra está perto de ti. Olha como é que ela está pertinho. Eu escolho o lugar que ela vai ficar pertinho. Na tua boca e no teu coração. Por quê? Porque a palavra de Deus, quando eu falo ela com a minha boca, ela traz fé para o meu coração. Às vezes, quando eu começo a falar a palavra, já viu que tem um monte de sentimentos em nós? Você está com um problema, por exemplo, problema de saúde, que vem no seu corpo físico, que é um fato que está aí, mas ele não é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Então, existe lá medo, preocupação, ansiedade daquilo se mover, não é assim? Quando vocês nascem, vocês já estão tudo pronto. Então, como vem isto? Isto vem concorrendo com a palavra. É só para isso o diabo, ele vem matar sua fé, sua confiança em Deus, roubar a palavra, porque quando ele rouba a palavra de você, acabou. Deus não pode operar naquele lugar. Destruir sua vida. Ele é um espírito, ele trabalha dia e noite e ele trabalha para isto. Se você entender hoje isso tudo aqui, você vai se levantar. Eu estou vendo pessoas que vão se levantar, sabe, indignado com a situação que está passando. Porque enquanto você não indigna, a sua situação não muda. Pecado, se você gostar do pecado, ele não vai sair de você. Por que ele vai sair? Você gosta dele? Ele só sai quando você odeia ele. Porque o pecado te tira da presença de Deus. Tudo está ligado à presença de Deus. É sua escolha. Qual é o seu maior tesouro? O meu maior tesouro é Jesus. Então eu me esforço para fazer o quê? Para obedecê-lo. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé. Porque essa palavra é a fé de Deus, sabia? Esta palavra é a fé de Deus. Quando Deus disse
lá em Gênesis, ele falou 9 vezes haja para criar. Tudo que ele criou foi com a boca. Você tem criado o quê com a sua boca? Olha para você e vê o que você tem criado para você mesmo. O que você planta, você vai colher. Olha o agricultor. Ele planta crendo que ele vai colher um tantão de uma vez. Todos nós, irmãos, temos um chamado na terra. Todos. Não tem ninguém aqui que não tem chamado. E o diabo vem roubar justamente aquilo que Deus pôs no seu coração. Aí ele traz os problemas. E você deixa os problemas te dominar. E você abandona a palavra. Igualzinho o povo de Israel, nós falamos tanto do povo de Israel, né? Porque Deus falou com eles que eles iam entrar numa terra que tinha 2 homens carregavam um cacho de uva. E eles não entraram. E você? Sabe por que você não entra? Por causa da mesma condição. Põe os olhos na circunstância. A circunstância fica grandona. E seu Deus, ó. Só quando Deus for maior naquela situação, ela cede. Entende isso no seu coração. Para você entender que não é Deus, porque tem gente que põe culpa em Deus dos problemas. Já viu? Quanto tempo você tem passado com Deus, confessando a palavra para você mesmo? Você só tem aquilo que você confessa. O que adianta eu ficar falando de problema com os outros irmãos? Os outros não podem resolver o meu problema. Ele pode me dar um conselho, porque a alma dele não está ali. Às vezes ele vê mais do que eu por isso, porque a alma dele não está ali no problema. Às vezes ele me dá um conselho, olha, eu não tinha visto isso ainda. É porque você está olhando só o problema. Você tem que ficar cego para o problema. E abrir os olhos espirituais para ver a vontade de Deus. Aí você recebe. A palavra de Deus tem que ser falada pela sua voz. Não fica lendo Bíblia Não. Lê Bíblia em voz alta. Para você ouvir e falar, o Senhor é o meu pastor. E porque Ele é o meu pastor, nada me faltará. Você vai prestar atenção mais na palavra do que no problema que você está passando. Enquanto você não fizer isso, você não recebe. Porque a palavra tem que dominar as áreas da nossa vida. Por que eu passei aquele problema todo? Porque eu tinha medo de morrer, irmãos. O medo de morrer, meu coração, blá, 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 blá. Você pensa que ele não faz isso hoje? Ele faz e eu falo com ele aqui, ó. Deixa eu te explicar. Deus falou comigo que eu vou ter longevidade de dias na terra. Aí isso que ele faz, ele para. Quanto mais atenção você der ao seu problema, maior ele fica. Olha aí seu maridinho falando com você. E você enche de sentimento por causa dele. Ele vai continuar falando a mesma coisa. Quem veio, veio para roubar de você a palavra do amor, da longanimidade, de ser paciente, de ser longânimo, de ser benigno. Eu amo quando acontece uma coisa comigo e aquilo ali não está mais dentro. Meu problema não é do lado de fora. Meu problema é do lado de dentro. Eu não quero ser... Eu tenho um anel aqui, ó, que lindo, olha, para você ver. Olha, uma pedra tão linda. Ele é uma bijuteria. Você está pensando que ele é joia, você está enganado, está vendo? Como é que você é bobo? Fica olhando só a aparência. Em vez de você olhar a aparência, você olha para dentro. Deus não fala aqui, ó. Aqui é o lugar de engano da igreja. Deus fala dentro do nosso espírito. Deus não comunga com a minha alma. Ele é espírito, ele só comunga com o meu espírito. Quando você estiver cheio de sentimentos, você já sabe. Coitadinho de mim. Sabe aquela autopiedade? A autopiedade é do diabo. Sabia? Coitadinho de mim, estou passando. E vai continuar passando. Para você ter vergonha e parar de falar isso aí e falar a palavra de Deus no problema. O problema só cede quando você fala a palavra nele. Só. Fora disso, é claro que você vai lá no médico, o médico dá um remédio. Claro.
tem problema. Só que tem que, às vezes, o remédio não funciona, sabia? Então, você precisa de crescer. Aquela criancinha que fica aí chupando biquinho, dando birra o tempo todo. Sabe aqueles? Você conhece alguém assim? Eu não conheço ninguém. A palavra de Deus desce para o coração, transformando você. É isso que a palavra faz. É a única que pode. Outro dia eu vi uma moça falando, aí eu fui lá, né, psicólogo, né? Mais do que psicólogo, como é que chama o negócio, o outro? Aí eu sentei lá, fiz uma análise, sei lá o que é, falei, se eu for lá nesse cara aí, eu xingo ele o tempo todo, porque ele vai falar comigo. Isso é isso. Eu falo, mentira sua. Isso é mentira sua. Eu vou falar com ele, eu descobri todos os meus problemas. Meus problemas todos estão ligados à minha alma. Quando eu deixo o Espírito Santo entrar na minha alma, lá vai embora o problema. Você quer isso? Isso é vida com Deus. Isso é vida com Deus. É você chegar lá dentro do quarto e falar com ele, Deus, eu estou com ciúme, o ciúme está me dominando. Não, você joga a culpa no marido. É meu marido que está olhando para fulano, olhando para ciclano. É você que está cheio de ciúme dele e não quer admitir que está cheio de ciúme. Sabe como é que eu saí disso? Ah, Pedro estava olhando lá, aquela velha que passa lá assim, aquela, sabe, aquela? Aí o Pedro, eu decidi no meu coração cuidar de quem eu preciso cuidar, dos meus sentimentos. E você está fazendo o quê? Deixando o diabo destruir você de tantos sentimentos que você está andando neles. É só você admitir. Estou com ciúme. Estou com problema aqui dentro da minha alma, insegurança. Com medo de perder fulano, de perder ciclano. Estou com medo. Deus, eu necessito do Senhor. Ele fala, lá vem eu. Eu só estava precisando de ouvir você falar dessa insegurança sua, porque você estava muito segura, tacando culpa nos outros. Olha como é que o Evangelho é maravilhoso, irmãos. É tão simples o Evangelho. Para de olhar o marido dos outros, porque o marido dos outros não é seu, é dele. Já tem compromisso. Então, pega seus olhos, santifica seus olhos para Deus. É isso que é santificação, separar seus olhos, sua língua. Meter a língua nos outros é tão fácil. Olha você, os seus probleminhas. Nós vamos mudar bastante se nós fizermos isso, irmãos. O povo não vai dominar a gente, por isso que tanto pastor doente aí por causa de ovelha. Ah, porque fulano fez isso, Beltrano. O problema é deles. Eu não cuido de ovelha, eu cuido de Lisete. E você cuida de você, se você quiser. Eu oro para você, agradeço a Deus por você. Nem abençoar você eu não posso, você já é abençoado. Não fica querendo que os outros te abençoem, não. Fulano me abençoou, fulano é minha cobertura. Sai fora. Minha cobertura é a palavra de Deus invencível. Vê lá se eu vou precisar de homem para cobrir alguma coisa para mim. Eu preciso tomar vergonha e andar na palavra. Romanos 12, 3. Irmãos, nós temos que crescer, irmãos. Temos que crescer, andar nesse lugar aí onde os problemas não vão nos dominar, mas nós vamos dominá-los. Romanos 12, tem uns de nós já sabemos, né? Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, não é os outros não, é o seu, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto diário. Todo dia você vai apresentar você mesmo a Deus como um sacrifício. Não vou deixar minha carne me dominar nisso aqui. Não vou deixar minha carne me dominar nisso aqui. Não vou deixar minha carne me dominar nisso aqui. Aí você vai crescer.
Uma vez, Pedro... Uma vez Pedro queria matar meu vizinho. Imagina! Ele está tomando um negócio lá, o trem está pondo ele meio doido. Ele queria matar meu vizinho. Ainda bem que o meu vizinho... Deus foi bom e misericórdia. Meu vizinho não aparecia. Um dia ele levantou, pegou um negócio de ferro, foi lá para a porta, esperar o vizinho. Chega, levantei. Pedro, o que você está fazendo aí? Estou esperando fulano. Meu Deus, graças a Deus que eu acordei, eu nem sabia, estava escuro ainda, ele já estava esperando o vizinho. Então, tem uns remédios que esses médicos mandam você tomar, você cuidado com eles. Hein? Vai apresentar seu corpo a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não vos conformeis com este mundo, irmãos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que eu falei com você? É tão fácil a gente pôr culpa nos outros, dos nossos problemas. Deus está querendo que eu olhe para dentro de mim, fala comigo, você está intolerante, você está com medo disso que você está passando, medo dos outros ver o que você está passando. Você vai ser envergonhada, o diabo vai arrumando um ninho na sua cabeça, você fica meio doidão, meu. Fica meio doidão mesmo. Para com isto, dá um passo para trás, reconhece. Eu não vou pôr culpa em ninguém mais de nada que acontece comigo. A culpa é minha e eu tenho toda a condição em Deus de sair de qualquer problema. Olha que maravilha. Para que experimenteis qual a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus para você. Você quer experimentar isso na terra? Você quer ficar pegando migalha do diabo? Não. Você é filho, herdeiro, você tem direito. É direito. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou bom, nada disso. É porque nós fomos escolhidos, raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Se você não crê na palavra, você pega ela, rasga ela, joga ela fora. Porque quanto mais você crê, mais você fala. Quanto mais você fala, mais fé você tem. É isso que é maravilhoso, a fé. A palavra transforma, a palavra cria imagens. Você fala que você é derrotado, você vai criar uma imagem de derrota em você. Depois vai ser difícil para você tirar esta imagem. Sua boca é a plantação da sua responsabilidade na terra. Você confessa, Deus está comigo. Ele é quem me guarda. Ele nunca me deixa, jamais me abandona. Ele me prometeu. Ele não pode negar ele mesmo. Ele não pode. O que ele fala não é debalde. Esse livro aqui, ele não é um livro, ele é uma pessoa que quer andar com você na terra e mostrar a você o céu. Já começou aqui para você. É isso que é Deus comigo e com você. Salmo 121. Pega lá a palavra, escreve. Eu já escrevi mais de 200 cadernos. Esse mês passado eu acabei com um. Porque eu vou escrevendo, vou escrevendo, vou escrevendo. Não tem bobagem aqui, não. É só a palavra de Deus. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dorme, é certo que não cochila. Não dá nem... Acordei. Não. Ele está o tempo todo olhando para você e querendo te ajudar. Eu sei que não quer a ajuda dele. Você quer a ajuda dos outros, né? Ah, fulano vai me ajudar, Beltrano. Eu também era assim, sabia? Quando eu perdi tudo que eu tinha, eu pensei, vai vir um milionário lá, vai comprar para mim uma casa, um carro. Eu pensava, era tola. Aí fiz amizade com uma pessoa, era dona da Belo Horizonte Couro. Falei, agora eu estou feita.
E Deus falou, sabe o que é comigo? Vai deixar eu mudar seu caráter para você receber o que você está esperando de mim. Não era o fulano, não era o Beltrano. Era o meu caráter sendo mudado, não para eu merecer, mas para eu não destruir aquilo que Deus ia me dar. João 15, 7. Jesus falando uma coisa. Jesus é muito especial. Ele só fala coisa boa. Se vós estiverdes em mim, tudo na Bíblia é compromisso, irmãos. Esse evangelho sem compromisso é tudo mentira. Tudo na Bíblia é compromisso. Deus está chamando você para um compromisso. Sabe qual que é o compromisso? Você morrer e ele viver. Onde você está precisando morrer? Para aquilo que está te destruindo não acabar com você. É você que sabe, eu sei para mim. Para mim eu sei bem. E quando eu erro, eu peço perdão e continuo. Meu Pai, se vós estivereis em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiseres. Sabe por quê? Porque quando eu estou na palavra, eu não peço fora dela. Deus nos deu uma nova maneira de viver aqui na terra. O justo viverá pela fé. E se ele retroceder, sabe o que acontece? Não tem prazer nele, Deus disse. Deus não tem prazer em quem sai da palavra. Deus tem prazer em nós andarmos na palavra, porque é Ele andando na nossa frente. A semente incorruptível e infalível, temos que confessá-la, adorar pela palavra e receber a manifestação da palavra, perseverar, desejar ardentemente, você deseja ardentemente aquilo que você está esperando. Eu quero receber. Eu quero receber. Se você não fizer isto, a palavra morre. Eu preciso passar um pouquinho aqui, porque eu preciso falar por que a palavra não funciona. Não é por causa da semente. A semente é excelente. É Deus. É o coração de Deus a semente, a palavra. Mas existe 4 tipos de solos que impede, 3, que impede a palavra de produzir. O solo aqui é o coração. E o nosso coração é responsabilidade de cada um de nós. Nós não temos responsabilidade com o coração, eu não tenho responsabilidade com o coração do Pedro. Nós somos 2 espíritos. Você pode ser uma só carne, mas somos 2 espíritos. A responsabilidade do coração, que é o solo, é sua. Existe um coração, eu vou falar rapidinho, porque senão não vai dar tempo. Já estou ali com o tempo curtinho. Então, existe 4 solos que precisam ser observados por nós. E eu pus aqui uma maneira mais simples que eu entendo, porque para me entender tem que ser bem simples, sabe, irmãos? Eu não sou dessas pessoas que sabem decorar aquele negócio, eu não sou assim. Então, para mim aprender, eu tenho que escrever, eu tenho que orar em línguas, eu tenho que adorar a Deus, e eu tenho que cavar para mim mesmo a palavra. O solo à beira do caminho é aquela pessoa que recebe a palavra, mas que não dá valor à palavra. Jogou lá na beira do caminho. Você joga alguma coisa que tem valor na beira do caminho? Claro que não. Então, na beira do caminho, Satanás vem e rouba a palavra de você. Pode ser o tanto de anos que você tiver dentro da igreja, não tem problema.
Ele quer que você tenha a palavra só na sua cabeça, mas no seu coração, ele não quer, porque no coração é mudança de vida. O solo rochoso é a pessoa que recebe a palavra com muita alegria. O dia que eu fui na igreja, que eu ouvi falar de Jesus, eu nunca tinha ouvido falar de Jesus na minha vida. Pelo contrário, minha mãe falava, aqueles crentes lá, ó, você não vai na igreja deles, porque eles matam o bezerro, põem o sangue lá e todo mundo tem que beber o sangue. Eu fiquei morrendo de medo. Mas o dia que eu fui lá, eu vi que era tudo mentira do diabo para me afastar daquilo que Deus queria de mim. Mas eu amei. Eu recebi com tanta alegria a palavra de Deus. Falei, domingo eu estou lá. Não vou perder de jeito nenhum. O Pedro falou comigo, esse negócio seu é tudo assim. Você começa, depois você para. Eu era assim mesmo, inconstante em todos os meus caminhos. Mas Jesus veio firmar no meu coração a vontade dele para a minha vida. Por isso que eu não preciso da... Como é que é ele? Esqueci. Como é que é? Psicanálise, é isso aí, Ângela. Você conhece ele? Recebe com alegria, mas não cuida da semente. Não forfa a terra, não coloca adubo, não dá a devida atenção à semente. Quando chega a circunstância, o sol quente, a semente morre. Não tem raiz. Não tem raiz, ela morre. Qual é a semente que Satanás matou no seu coração? Aquela que Deus te prometeu. Você está aí falando, não, isso é impossível. Isso não tem jeito de acontecer. Isso aí nunca vai acontecer, e não vai mesmo. Porque para ela germinar, você vai ter que regá-la, crendo, Deus falou comigo. Eu amo a vida de Abraão. Chega a perseguição, meu. A Ana falou comigo numa perseguição que ela passou lá na escola. Falei, Ana, que bom que você está passando perseguição, porque é muito bom a gente passar perseguição, porque nós podemos escolher a quem nós queremos servir. A angústia logo desiste da palavra. O semeado entre os espinhos, os desejos da alma, os cuidados do mundo, ama mais o mundo do que a palavra. A fascinação das riquezas, as demais ambições sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. A palavra não produz nada de realidade naquela pessoa. Anos após anos, ela mesma não tem mudança de nada. Eu fui na casa de uma mulher e ela abriu a porta para mim e já foi falando comigo. Eu tenho 40 anos que eu sou crente. E Deus falou comigo, sabe o quê? E ela nunca deixou eu mudar nada na vida dela. Davi está bom para me mostrar aqui, já estou com 5 minutos. Os que foram semeados em boa terra têm um compromisso com a palavra. Esse que eu quero, Josué. Deus confiou a Josué, falou, Josué, medita nesta palavra de noite. Não cesse de falar essa palavra. Fala a palavra para você mesmo. Josué, você vai fazer prosperar o seu caminho e você vai ser bem-sucedido por causa do seu coração, crendo que eu sou todo-poderoso para você. E Deus está confiando em você assim, viu? Cultiva a semente, ama a palavra, coloca a palavra em primeiro lugar. Quando Deus está trabalhando, às vezes nós passamos momentos que a palavra precisa ter mais profundidade em nós. Tem gente que vive por causa do amor de Deus. Faz tudo o que quer. Deus me ama, já viu? E tem gente que vive agradando a Deus. Você escolhe qual você quer viver. Cavar profunda vala na sua vida com a palavra. Escolhe deixá-la no lugar mais alto da sua vida. Deus não pode fazer isso para você. Não abandona a palavra por nada. Tem um coração limpo. Todo dia limpa o coração. Fulano veio e sujou, você vai lá para dentro do quarto e limpa. Fulano veio e magoou, você vai lá para dentro do quarto e tira a mágoa. Fulano veio e fez isso, fez aquilo, injustiça, você se torna cada vez mais forte, confiando em Deus.
coração rendido, terra de vitória. Eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Nós temos 2 exemplos maravilhosos, Jesus e Maria. Maria ia ser morta, sabia? A lei do povo de Israel, se uma mulher ficasse grávida sem casar, ela seria apedrejada. Mesmo assim, Deus encontrou no coração de uma mulher na terra que preferiu, se fosse preciso, a morte, como Jesus preferiu, para agradar a Deus. Você vai fazer o quê para agradar a Deus? Querer a morte dos seus adversários? Não faça isso com você mesmo, porque depois pode virar para o seu lado e você morrer. Temos 2 ouvidos, o interno e o externo. Deus não fala aqui, viu, irmãos? Quem está ouvindo Deus falar aqui está correndo muito risco. Deus fala aqui. Deus é espírito. Você precisa passar tempo com Ele para você conhecer a voz dEle. Eu tenho que cuidar da semente, regar, confessar, adorar, crer que eu vou receber, que aquela semente vai germinar às 30, se você quiser, às 60, se você quiser, e às 100, se você quiser. Eu quero 100. Acabou, né, Davi? Agora é Santa Ceia. Juninho, vem. Vem. Juninho falou uma coisa tão linda comigo, irmãos. Quando eu ouço uma pessoa contando uma coisa boa para mim, eu quero passar ela para vocês de todo jeito. Posso pegar essa... Paz, irmãos? Vou pegar essa Bíblia aqui. Vou abrir aqui já até foi lido aqui hoje, né, uma parte aqui em João, capítulo 15. Aqui em João, capítulo 15. É a passagem, né, que Jesus fala a videira e os ramos. Jesus disse assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então eu moro em um lugar hoje que é fora da cidade, né? É um lugar, é uma outra cidade, em Lagoa Santa. E lá na frente da parte, né, na parte de trás da minha casa tem uma floresta. Tem muitas árvores lá. E lendo essa passagem, meditando sobre isso, né, eu fiquei pensando isso, né? Jesus é a videira, Jesus é a fonte da nossa força em todas as áreas, né? Se nós deixarmos Ele entrar em tudo, Ele vai entrar e vai mudar todas as condições da nossa vida. Mas eu fiquei pensando, então por que isso não está acontecendo assim de imediato, né? E aí eu estava observando essas árvores, porque a natureza, muitas vezes, ela mostra para nós também a glória de Deus. Existe uma sabedoria na natureza. Existe ali na vida, né? A árvore é um ser vivo que tem uma inteligência ali. Então é muito interessante que lá tem umas árvores muito grandes e assim tem um lugar na floresta, né, que tem algumas árvores que elas crescem só para um lado. Todos os galhos estão virados para aquele lado e os galhos que estão aqui do lado onde tem muita sombra, eles estão bem menores. E aí eu percebi isso, que lá nessa floresta bate o sol da tarde. E assim, é um sol muito forte. Lá é um lugar alto, né? Eu moro num lugar que é uma montanha. E bate aquele sol da tarde e fica várias horas com um sol muito forte. E é interessante isso. Tem umas árvores grandes que os galhos todos estão virados lá para o... É o oeste, né? A direção oeste, que é o sol da tarde.
E aí eu fiquei observando aquilo, né, e percebendo assim que existe uma sabedoria nisso, né? Por que que os galhos estão sempre crescendo, né, na direção do sol? Porque o sol é uma das condições para a árvore produzir o alimento através da fotossíntese. Então, tendo sol, a árvore sempre vai produzir alimento. Então eu fiz uma comparação, né, observando aquilo ali, que o sol na nossa vida seria como se fosse a nossa fé. Então, se nós estivermos colocando a nossa fé, sempre apontando para a nossa fé, tudo na nossa vida vai crescer, porque nós já temos Jesus como a fonte da nossa vida. Então, aquilo ali foi um esclarecimento, né? Porque eu acredito nisso. Deus, Ele quer trazer para nós esclarecimento. Ele já trouxe para cada um de nós a salvação. Agora Ele quer dar para nós uma sabedoria do céu. Uma sabedoria que ela não é conhecida através de escola. Não existe nenhum seminário que possa ensinar isso. É só a presença de Deus, só o Espírito Santo dentro de nós que é capaz de ensinar. Que se nós vivermos, né, crendo na obra, né, na redenção que Jesus quer dar para cada um de nós hoje, em todas as áreas da nossa vida, tudo vai crescer. A nossa vida vai crescer na direção daquilo. Tudo aquilo que você crer, tudo aquilo que você decidir confiar em Deus, cresce, frutifica. Então Jesus providenciou tudo, Jesus fez o máximo que Ele podia. Hoje nós vamos fazer a ceia aqui, e lá no momento da ceia, né, em João, no capítulo 13, né, acho que não precisa ler, não. Você vai falar aqui? Jesus, ele fez o máximo que podia pelos discípulos. Ali ele demonstrou o amor máximo que ele podia. Ele lavou os pés dos discípulos, mostrando que ele era o servo mais baixo, porque o servo mais simples que existia numa casa naquela época era a pessoa que lavava os pés, né? Quando a pessoa tinha muita terra, né? Eles lavavam os pés quando entravam nas casas. Então Jesus fez o máximo que podia. E aquilo ali é para cada um de nós também. Jesus, antes de morrer na cruz, então, ele pegou os discípulos todos, né, e lavou os pés dele, mostrou, olha, eu dei para vocês o máximo, eu dei para vocês a minha vida. Eu estou morrendo no lugar de vocês e dando para vocês a minha vida. Então nós temos isso hoje. Nós temos a condição de vivermos na vida de Jesus, não na nossa própria. Na nossa própria não vai dar nada certo. A nossa própria vai ser muito limitada. Esse evangelho baseado... Eu vi essa semana, né, um pastor famoso, ele estava falando sobre dízimo. Eu não vou falar quem que é, não importa, mas eu quero dizer isso. O evangelho é muito mais do que o dízimo, é muito mais alto que isso. Jesus libertou cada um de nós vivermos uma vida baseada em normas, para nós vivermos uma vida baseada em relacionamento. É um relacionamento com o Espírito Santo todos os dias. Isso daí não tem preço. Sabe? Qualquer pessoa pode entrar numa igreja e dar o dízimo. E pode dizer, agora estou em paz com Deus porque eu dei. Não, lógico que não. Isso não é a condição de salvação. A condição de salvação é viver através da fé numa vida baseada em arrependimento dos pecados e num relacionamento com Deus, que é isso que Jesus deu para nós. Relacionamento com Deus. É muito mais do que normas, está entendendo? O evangelho da lei era de uma forma, o de hoje é uma graça. É uma coisa de Deus dentro de nós, mostrando quem Ele é todos os dias para nós. Porque nós precisamos dEle, nós precisamos muito dEle. Na área da sua vida que você não tem deixado Jesus reinar, você não tem crido, pode saber, está confuso mesmo. E vai ficar cada vez mais confuso se você não se humilhar. Se você não se arrepender, se você não olhar para aquilo, olha, eu preciso de Jesus, preciso de Deus nessa situação. Então depende de você, não depende de mais ninguém. Não depende de pastor, não depende de profeta, depende de você decidir. A vida tem muitas pressões que vêm sobre cada um de nós que somos cristãos, porque aquilo ali é para testar a nossa integridade.
Deus está deixando aquilo acontecer para testar a nossa integridade. Nesse momento, vê lá a vida daquela história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nesse momento vai ser testada a sua integridade. Agora, o que vocês vão fazer? Eles falaram, olha, não quero saber. Se Deus decidir nos salvar disso aqui, nós vamos ser salvos. Senão, nós vamos para a fogueira mesmo. Não vai ter jeito. Então, foi um teste da integridade deles. O que eles estavam decididos viver? E assim, Deus honrou aquilo ali, aquela atitude. Então, a vida tem testado a sua integridade como cristão aqui na Terra. E se você permanecer nas coisas certas, com os valores corretos, com as escolhas corretas, pode saber que Deus vai te honrar. Porque é Ele quem disse, aqueles que me honrarem, eu honrarei. Então não é uma pessoa que disse isso, foi o próprio Deus. Então Ele quer honrar você, Ele quer te salvar, Ele quer mostrar a realidade. Nós pregamos esse evangelho baseado em presença de Deus, não é para ficar entrando em conflito com ninguém. Ah, eu não creio, eu não acredito. Olha, se você está aqui e não acredita em presença de Deus, não tem problema. Se você não sente nada, não tem problema. Permaneça na sua fé, permaneça no seu amor a Jesus e aos irmãos. Talvez você não precise sentir nada, mas nós cremos nisso porque recebemos dessa forma. Então, essa presença de Deus é para curar cada um de nós, curar nossas emoções, transformar nossas emoções. Quando você diz, eu não sou capaz de perdoar, você é sim. Se você andar na presença de Deus, Ele te cura. Ele derrama o amor dele sobre você, que é muito maior do que qualquer dificuldade que apareça. O amor dele cura. O amor dele liberta. Então, a realidade que Jesus deu para nós, e que nós vamos fazer uma memória disso aqui hoje, é uma realidade gloriosa. É uma vida que você tem que estar com um sorriso no rosto todo dia. E não tem que preocupar com ninguém. Quando você fica só olhando para os erros das outras pessoas, você enfraquece. Quando você olha para Jesus como seu Salvador, o seu grande tesouro, aí descobre nele tesouros escondidos, riquezas espirituais, que só Deus pode dar, aí você é feliz. Nesse lugar você é feliz. Cada um de nós tem muitas coisas para serem feitas aqui na terra. Muitas coisas, muita terra ainda existe para ser conquistada, não é? Deus falou com Josué, vocês entraram na terra, mas existe muita coisa para ser conquistada ainda. Então a sua caminhada com Jesus é até o fim. Então não desanime, se fortaleça nisso. Quando você crê, frutifica. Quando você crê, Deus faz as coisas prosperarem. Então é uma vida especial, é uma vida de escolhidos, é uma vida de filhos, é uma vida de herdeiros de Deus aqui na terra. Vale muito a pena. Nós não podemos deixar isso, não é? Nós não podemos deixar passar a nossa oportunidade. Olha que oportunidade que se abriu diante de nós. É como se Jesus estivesse passando na nossa frente aqui hoje. Aí ele, como ele disse lá, um povo que vivia em trevas, sobre eles brilhou a verdadeira luz. Aquele povo lá em Israel, eles estavam desamparados, desanimados, na mão daqueles fariseus, que eram só religiosos, que não tinham mais nada de Deus. Era uma vida baseada em mandamentos de homens que maquinalmente eles aprenderam. Aquelas pessoas estavam abandonadas, mas de repente chegou Jesus lá, naquele lugar onde estava tudo em trevas, e a luz da verdade brilhou sobre aquele povo. É a mesma luz que está sobre as nossas vidas aqui hoje. Uma realidade de Deus que não traz confusão, que sempre traz paz, que te dá alegria de ter uma certeza. Deus, Ele traz para a nossa vida valores firmes. Ele não deixa você de qualquer jeito. Você não é mais uma pessoa vulnerável. As suas emoções já não ficam naquela vulnerabilidade. Ah, o mundo está acabando, vai ter guerra, eu não sei o que vai acontecer. Não, para mim não. Para mim está tudo em segurança. Na minha vida eu vivo em segurança. Porque o meu socorro, ele não vem de um lugar qualquer. O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra e tudo que nele há, e tudo que existe.
E é uma vida espiritual mesmo. E quem quiser, receba hoje de Deus vida, vida eterna, mudanças hoje, reais, não feitas por homem nenhum, mas pelo próprio Espírito Santo dentro de você. Então isso é que é a presença de Deus. Você abrir um lugar dentro de você, onde o Espírito Santo é capaz de mostrar a verdade, mostrar a vida, manifestar a luz do Evangelho, manifestar a vontade dele para você. Sempre boa. Então, diante de toda a dificuldade, diante de todas as situações, Jesus falou, né? Vocês, né, quando cearem, vocês façam memória disso, vocês lembrem disso, que um dia eu dei o meu sangue e o meu corpo, eu dei tudo o que eu tinha para você, eu não dei só o dízimo, eu não vim cumprir o dízimo, eu dei tudo o que eu tinha, tudo, para que vocês vivam uma vida excelente aqui na terra, uma vida espiritual, uma vida real, uma vida que homem nenhum poderia dar. Essa é a vida que Jesus deu para nós. Ele também deu, através do sangue dele, libertação dos pecados. Então hoje você vai cear, e se você não tem conseguido se ver livre de situações, faça memória disso. Jesus morreu na cruz para te libertar dos pecados. Jesus morreu na cruz para te libertar de tudo aquilo que fizeram contra você no seu passado. Jesus trouxe para você uma vida livre através do sangue. Esse sangue, ele purificou você. Esse suco que está aqui é o símbolo da purificação que Jesus deu para cada um de nós. Então é uma vida santa. É uma vida que só pode receber aquele que decide viver em santidade. Aquele que já vive em arrependimento. Então não é uma vida qualquer. Não adianta tomar o cálice, né, comer esse pão e tomar esse suco, se não existe arrependimento. Se não existe um interesse real em receber a vida de Deus. Mas quando você toma, e você reconhece as suas insuficiências, você reconhece em Jesus o seu verdadeiro Salvador, então isso entra dentro de você. E cura, e liberta, e traz santificação. Esse lugar que Deus tem para nós. E nos momentos em que vierem problemas, você não vai se preocupar mais. Não vai ter preocupação nenhuma, você vai ter uma confiança. É isso que nós fazemos, manter dentro de nós a firmeza de que Jesus é o nosso Salvador, para sempre, todos os dias da nossa vida. Esse foi o amor que Ele deu para nós. Ele deu tudo. Então nós aprendemos com Jesus. Nós não aprendemos com homens o Evangelho. Então quando eu vim aqui para a igreja, eu abri mão de tudo para estar aqui, para servir. Eu não abri mão de 10% da minha vida. Eu abri mão de tudo, minha mãe abriu mão de tudo. Nós abrimos mão de tudo para estar aqui nesse lugar. Eu talvez nunca conhecesse nenhum de vocês se eu vivesse a vida do jeito que eu gostaria, do jeito que eu queria. Talvez não estaria aqui, talvez estaria talvez até em outro país, em outra cidade. Aquelas pessoas que viviam, né, que me acompanhavam, amigos e né, pessoas com quem eu relacionava, ficaram para trás. Eles não podem herdar a vida perfeita que Jesus tem para mim, porque Ele me trouxe aqui para experimentar isso. Vida perfeita. Aqui para mim, eu tenho certeza, minha mãe também, eu tenho certeza, meu pai, Michele, Cristiane, muitos outros, Cleide. Esse lugar é a perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Nós não viemos aqui para receber, nós viemos aqui para servir. Porque nós recebemos isso, a vida de Jesus. Então o evangelho que nós pregamos não é baseado em normas, não é baseado em mandamentos de homens. É a manifestação da graça de Deus, é um amor que convence, é um amor que cura, é um amor que liberta, é um amor que transforma. É um amor que modifica a nossa história. Cada um de nós teria uma história que poderia levar você para um fracasso, mas Jesus está aí, ó. Jesus está aí te mostrando, existe uma vida melhor.
Existe um lugar melhor para você viver. Existem tesouros escondidos para você conquistar e receber. Então vamos fazer essa ceia hoje, né? Lembrando disso. Nós temos em Jesus, nós temos nele uma vida real. Então isso é a presença de Deus, não é? A presença de Deus, ela é transformadora. Jesus, ele não preocupou em nada com a autoridade humana da época. Ele só se preocupou em agradar a Deus. Então lá, quando o Espírito, ele estava lá, né, no início da fundação do mundo, lá pairando sobre as águas, né, que fala, né, que o Espírito pairava sobre as águas. Naquela situação ali, antes de tudo, foi ouvida uma voz lá naquele lugar, uma voz dizendo: Senhor, aqui estou, para fazer a sua vontade. Essa era a voz de Jesus. Essa é a palavra de Deus. Senhor, aqui estou para fazer a tua vontade. Então, o plano de Deus, ele veio, né, muitos anos depois, na plenitude dos tempos, que é o tempo que nós estamos vivendo, né? Há 2000 anos atrás, Jesus veio aqui na terra, a palavra se transformou em carne. E aquele que disse, então, Senhor, aqui estou para fazer a tua vontade. Veio aqui na terra manifestar toda a vontade de Deus para o ser humano. Restaurar a comunhão de cada um de nós com Deus. Jesus fez isso por nós, irmãos. Jesus deu a vida dele para isso, para que nós fôssemos restaurados, para vivermos em comunhão com Deus. Então não é uma coisa qualquer. Tem esse significado, é isso, de que nós todos os dias, até o final da nossa vida aqui, né, na eternidade, nós recebemos a vida de Jesus. Ele é a videira verdadeira. Nós somos os ramos. Se nós permanecermos nele, com certeza daremos muito fruto. Então pode vir, mãe, pode vir. Não sei se você quer ler alguma coisa. Ana. Eu estava lendo sobre a vida de Abraão, eu amo a vida de Abraão. Então, lá fala, Deus fez uma aliança com Abraão. E aliança é tudo que é de Deus passou para Abraão, e tudo que era de Abraão passou para Deus. A esposa de Abraão era estéril, né? Abraão não tinha mais condição física de ter o filho. Mas a promessa, né, de Deus, que veio do céu para Abraão, se manifestou na terra. A promessa que Deus te dá pode ser o impossível, mas para você ela é impossível, mas para Deus ela já é. Você precisa crer na palavra de todo o seu coração. Este sangue, ele fala de uma aliança eterna. E o sangue fala, no céu, vitória para mim. Na terra, vitória para mim. E debaixo da terra, vitória. Confirmando que nós somos mais que vencedores. Creia no seu coração. Fala com a sua boca. Prega para você mesmo. Você vai acostumar a ser vencedor em tudo. Vamos abrir aqui. Ângela, abre para mim, por favor. Nós vamos tomar, né, do pão e do cálice. Este pão representa, né, o corpo moído de Jesus por amor a você. Não pensa que foi para fulano, não. Foi para você. Ele morreu para você. Ele ama você. Lembra disto. Firma isso no seu coração. Jesus morreu por mim e para mim. Creia no seu coração. Ninguém nunca amou você como Ele te ama. Comamos. Do mesmo modo,
depois de haver ceado, tomou o cálice. Esse cálice você não vai tomar ele agora, não. Porque nós vamos dividi-lo com outras pessoas. Creia no seu coração que você pode abençoar aquele que já é abençoado, né? Que você pode dividir com ele este cálice. Cálice de vitória, irmãos. Você já é mais que vencedor. Vamos levantar do nosso lugar. E vamos abençoar uns aos outros. E creia no seu coração que você pode.